91A? 91A. Isso, exatamente. Vamos lá? Vamos, a palavra é sua. Esse 91A, aqui sim houve uma modificação relevante no Código Penal. Eu, particularmente, que trabalho com a parte de persecução penal, né? E a gente sabe que muitos criminosos, né? Muitas organizações criminosas e os indivíduos que as compõem, eles sentem muito mais no bolso do que qualquer outro tipo de pena. Então, essa parte aqui de confisco de bens, né, principalmente quando houver uma desproporcionalidade do valor que ele recebe licitamente e do patrimônio que possui, é uma modificação muito positiva. Né? Na minha humilde opinião, eu acho que o pacote anticrime andou muito bem, talvez seja uma das modificações, talvez não, é a modificação mais relevante no Código Penal, certo? No Código Penal foi essa modificação, foi extremamente proveitosa. Olha o que fala aqui no artigo 91A. Na hipótese de condenação por infrações, as quais a lei combine pena máxima superior a 6 anos, olha só, não é para qualquer crime não, pena superior a 6 anos, de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Vamos dar alguns exemplos aí, pessoal? Um político, por exemplo, né? Um deputado, senador, seja o que for. O salário dele é por volta de 30 e poucos mil reais, sei lá, mais ou menos isso, né? Tem que entrar no portal Transparência para dar uma olhada lá. Então vamos falar da verba ali que ele recebe. Fora aquelas verbas de auxílio disso, auxílio daquilo e tal. Calculando todas as verbas e o salário que ele recebe licitamente. Pode A não tirar por ser que ele base o tenha... seu salário, Felipe. Pô, quem dera. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia Deus te ouça, né? Não, mas ainda tem que trabalhar muito ainda para chegar no salário mais próximo deles. A não ser que, claro, às vezes o político é empresário, ele tem outras rendas lícitas também que sejam fora, né, da, do legislativo, né, ou do executivo, ou de qualquer outro cargo público, existe isso também. E, ou seja, de família rica, herdeiro, enfim. Se ele tiver, né, um patrimônio, ele, claro, desde que seja, tenha a pena de reclusão, um patrimônio que seja incompatível com o valor que ele recebeu licitamente, o Estado ele pode confiscar esse excedente. Então, isso é uma modificação extremamente positiva. Se ele ganha 30 mil reais, ele não tem outra atividade. Né? Vamos supor, 30 mil. Como que ele vai justificar uma despesa aí de um cartão de crédito ou de outros gastos de 100 mil reais mensais? E aconteceu com alguns políticos aí, teve uns que tiveram um gasto de 200 mil reais mensais. Né? Na Operação Lava Jato apareceu alguns com esses erros. Imagina você gastar 200 mil reais mensais. A não ser que você seja um mega empresário, você só ande de helicóptero, enfim. Mas aí fica difícil de você conseguir provar a compatibilidade em relação a esses valores. Né? E o Código Penal agora, né, de acordo com a modificação legislativa do artigo 91A, ele faz o quê? Ele faz com que seja possível confiscar esses bens, certo? Olha só o que fala no parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal, ou recebidos posteriormente. Pessoal, isso aqui atinge também o quê? O patrimônio do famoso laranja. Laranja, aquele que nem sabe às vezes que o patrimônio está no nome dele, ou que sabe que o patrimônio está no nome dele, mas na verdade não é dele, é de outra pessoa. Né? Por exemplo, ele pega e transfere às vezes patrimônio para o vizinho, transfere patrimônio para o irmão, para um tio, para um pai, para um primo, para um amigo. Para quê? Para ficar pulverizado o patrimônio dele e dificultar a recuperação desses ativos pelo Estado, certo? Se o Estado, na sua persecução penal, durante a investigação, geralmente acontece tudo durante a investigação policial, essa é a grande verdade, começar a identificar esses patrimônios e começar a executar, né, conseguir executar civilmente e recuperar esses bens, né, aí eles podem ser confiscados também. Não precisa estar especificamente no nome do condenado. Pode estar no nome de outras pessoas, certo?
Aqui fala o seguinte: transferir a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Seria simples, pessoal. Imagine Joãozinho está sendo investigado por determinado crime. Ele sabe que ele vai perder patrimônio, que ele cometeu um crime de colarinho branco, uma lavagem de capitais, qualquer coisa do tipo, envolvendo peculato e outros crimes dessa natureza. Ele faz o quê? O Joãozinho ele começa a vender o patrimônio dele, ou ele faz aquela transferência, né, ou aquele contrato de compra e venda fraudulento, né, e vende para o José. Como se ele tivesse vendido. Ah, já que eu vou perder, eu passo para o nome do José, a gente faz uma jogada aqui de um contrato de compra e venda falso, o José fica com aquele bem lá. O que o Código Penal fez? Ó, nada disso. Vai atingir também aquele patrimônio que ele disponibilizou. Se percebeu que ele agiu de má fé e que ele estava querendo dilapidar o patrimônio para prejudicar a persecução penal, né, a recuperação dos ativos, também entraria essa situação específica. Parágrafo 2º, o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou procedência lícita do patrimônio. Claro, aí vamos supor que o condenado ele recebeu uma herança, por exemplo. Ele vai falar, não, peraí, eu realmente não tinha dinheiro para ter esse patrimônio, mas minha herança permitia. Meu pai morreu, deixou esses bens, tal, aí é claro que não vai ser atingido, né? A gente tem que ter também uma razoabilidade. Parágrafo 3º. A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Isso é mais uma norma processual do que penal, né, professora? Então, está muito mais ligado ao processo do que o direito penal, né? Então, acaba sendo só uma forma que vai ter que ser feita. E na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença, apurar, especificar o bem. Outra norma que poderia estar lá na sentença, né? Essa parte do parágrafo 4º, não precisaria 387. estar aqui. Não. Perfeito, poderia estar lá, né? Aqui, mas enfim, colocou aqui, está valendo também. E o parágrafo 5, os instrumentos utilizados para a prática de crimes, esse aqui é interessante, por organizações criminosas e milícias. Pessoal, não vamos tapar o sol com a peneira, porque existem milícias. Ah, a milícia é só lá no Rio de Janeiro. Esquece isso. Tem milícia espalhada em todo o país, incluindo aí centros maiores e centros não tão grandes. Mas existe sim, que é formado com policial, é formado com outros agentes de segurança pública, é formado por outras pessoas, enfim, geralmente é um conglomerado de pessoas que dominam determinadas regiões com o objetivo de garantir uma falsa segurança, né, impor um determinado temor e receber muito dinheiro por isso, né? Então é basicamente isso é uma realidade não só do Rio de Janeiro, é uma realidade de muitos lugares no Brasil, certo? Nesse nosso grande país. E deverão ser declarados perdidos em favor da União, do Estado, dependendo da Justiça. Ou seja, o inquérito da Polícia Federal pode fazer com que tenha a perda de bens, né? O inquérito e o processo da Justiça Federal pode ter a perda de bens para a União, ou se for, por exemplo, um inquérito realizado pela Polícia Civil com o processo da Justiça Estadual, também esses bens podem ser perdidos para a respectiva unidade da Federação. Dependendo da Justiça, onde tramita a ação penal, ainda que não ponha em perigo a segurança das pessoas, moral, ordem pública, nem ofereça sério risco de ser utilizado para o cometimento de novos crimes. O que pode ser utilizado aqui, pessoal? Veículos, né? Às vezes, por exemplo, a organização criminosa tem lá, sei lá, uma Range Rover, um baita de um carro, né? A segurança pública poderia, a polícia fazer a apuração do crime, chegar a esse bem que é ilícito e transformar esse veículo, por exemplo, numa viatura. Seria excelente. Helicóptero. Tem alguns estados, eu não lembro se foi Minas ou São Paulo, que já fez a apreensão de helicóptero na época do tráfico de drogas e transformou, e esse helicóptero acabou sendo utilizado pela Polícia Civil. Teve situação que o helicóptero acabou sendo utilizado pela Polícia Militar. Quem consegue muito isso é a Polícia Federal, né? Uma vez eu conversando, professora Roberta, com um delegado de Polícia Federal, até colega meu, né? Conversando com ele, ele pegou e falou: doutor, eu não sei o que eu faço. Eu tenho nem sei quantos Toyota Corollas lá, que a gente conseguiu por causa de um crime de estelionato que a gente apurou contra a Caixa Econômica Federal. E eu não sei nem o que eu faço com tanto carro, porque eu já tenho as viaturas da Polícia Federal, né? E esses carros eram para utilizar disfarçado, mas ele falou, eu tenho 6 agentes, né, que trabalhavam com ele. Ele falou, cada um já pegou um. Mas ainda tem mais uns 5, 6 carros, o negócio era um negócio absurdo.
falei, se eu pudesse passar para a Polícia Civil, ajudaria bastante, né? Até para a gente poder fazer a investigação e tal, mas não pode e tal, porque tem o trâmite procedimental. Mas a Polícia Federal geralmente tem muitos bens nesse sentido, né? Então também é outra modificação, talvez dos parágrafos aqui, o quinto seria o mais importante, que é que o Estado, a União e o Estado, eles podem utilizar os bens que são decorrentes da recuperação, né, da perda, do confisco, de algo que era utilizado pelos criminosos. Eu, nesse ponto, compactuo com você. Acho que dentro das mudanças, essa é a que mais impacta e mais efeitos positivos tem, já que não adianta nada você tentar combater crimes, né, de colarinho branco ou crimes que envolvem desvio de bens ou enriquecimento ilícito de outro, sem que a efetiva sentença recaísse sobre esse patrimônio adquirido ilegalmente. Essa é uma necessidade que nós necessitávamos, né? Então, aqui, acho que o legislador andou bem quando criou essa possibilidade, porque era uma dificuldade muito grande, né? É só pegar o que aconteceu aí nos casos que chegaram a envolver o Mensalão, a Lava Jato, do Eike Batista e de outros grandes empresários com os bens. A dificuldade que era para o que vai fazer com esses bens, como que vai alocar, quem que vai ficar como fiel depositário, e agora podendo fazer o perdimento desses bens, eu acredito, estando na lei, fique bem mais fácil. Só acho que veio agora essa mudança, né? E aí não foi para o processo, e veio só agora essa mudança, que era algo que a gente precisava tanto, porque ele vem em decorrência da própria Lava Jato, né? Dessa necessidade de se punir. Pena que não vai pegar os bens da Lava Jato, porque ele entrou na matéria penal, não entrou na matéria processual, aí vai depender também da interpretação, né? Porque aí lei penal não retroage só, Exato. Né? Então talvez seja por isso que esteja aqui na parte de penal e não no processo. Excelente observação, professora. Porque o que acontece? Se fosse no processo, né? Aplica-se a imediatidade, né? É imediato, né? É imediato. Não tem aquele reformácio in leges impégios, que nem tem direito penal. Direito penal, reformácio in leges impégios não pode. Não pode retroagir para prejudicar o réu. Isso. Mas a parte processual seria ótimo, né? Entrasse e já poderia confiscar logo boa parte dos bens, né? Enfim, né? Mas o legislador é mais sábio do que a gente imagina, né, professora? Mais sábio do que a gente imagina. Bom, antes da gente passar para a questão, né, de ver aí o artigo 116, que eu acho que é um dos últimos da parte geral,